Olá, galera do canal Exponenciando. Aqui João Tolentino e para vocês mais um podcast. Hoje, 8 de outubro de 2019, terça-feira. Vamos lá para o meu terceiro podcast. E por que eu resolvi gravar esse? Porque eu recebi uma notícia muito curiosa e achei super interessante quando se trata do assunto economia. Como vocês podem ver aí no título do podcast, cuecas podem dar sinais de como anda a economia de certo país. E nesse caso, eu estou falando da Índia. Por quê? Quando o Alan Greenspan dirigia uma consultoria... Alan Greenspan ele foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos e antes disso ele dirigiu uma consultoria. E ele usava as vendas de roupa de baixo masculinas como guias para saber quais os rumos da economia. O futuro presidente do Banco Central acreditava que em tempos complicados os homens deixavam de comprar novas roupas de baixo, que afinal ninguém via, antes de parar de comprar outras coisas. Por esse parâmetro, a Índia está atravessando uma crise séria. As vendas caíram 50%. Disse Jeffrey Moses, mostrando as caixas de cuecas de algodão e camisetas regata, atulhando as prateleiras da loja Tantex, em Tirupur, sul da Índia, o maior polo de malharia no país. E não é só roupa de baixo, as vendas de carros despencaram 32% em agosto, a maior queda em 2 décadas. E os fabricantes advertem que poderão demitir 1 milhão de operários. Já os clientes reclamam de preços altos e lutam para conseguir financiamento em prestadores ariscos. A Macrotech, uma grande agência imobiliária que chegou a se associar ao presidente Donald Trump na construção de uma torre residencial em Mumbai, acaba de demitir 400 funcionários ante a baixa procura por novas casas. Famílias estão evitando comprar até os populares biscoitos Parle, obrigatórios no desjejum dos indianos. Elas se voltam para produtos ainda mais baratos, feitos por fabricantes locais. As perspectivas futuras da Índia são ainda afetadas pelo desaquecimento da economia global, pela recente alta dos preços do petróleo e pelas batalhas comerciais de Trump, uma delas com a Índia. Na semana passada, o governo indiano, após passar meses ignorando as evidências de desaquecimento, finalmente admitiu a gravidade do problema, anunciando um repentino corte de impostos para todas as empresas e incentivos adicionais para a indústria manufatureira. Até o ano passado, a Índia, com seu 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, era a que crescia mais rapidamente entre as grandes economias mundiais, com 8% ou mais ao ano. Agora, o governo calcula um crescimento em torno de 5%, ao mesmo tempo em que o desemprego chega a 8,4% e continua aumentando, segundo o Centro de Monitoramento da Economia Indiana. A Índia é potencialmente um termômetro, disse Per Hammarlund, estrategista-chefe do Departamento de Mercados Emergentes do Banco Sueco. Índia sinaliza a tendência econômica do momento, que é de menos crescimento nesse ano que no ano passado. Com investidores globais se refugiando na segurança do dólar, a rúpia indiana e outras moedas de mercados emergentes, e aqui a gente acaba incluindo o nosso país, né? Estão se desvalorizando acentuadamente. Isso encarece a importação de energia, produtos eletrônicos e equipamentos industriais. O ataque no mês passado a 2 refinadoras sauditas, que levou às alturas do preço do petróleo, revelou quão vulneráveis são a Índia e outros países em desenvolvimento a fatores externos fora de seu controle. Então tá aí, fatores externos que acabam afetando a economia dos países e leva a bolsa para a queda, que é o que vem acontecendo com a gente aqui. Como a China e a Indonésia, a Índia enfrenta as consequências de excessivos empréstimos encorajados pelo Estado. No caso da Índia, o abuso de maus empréstimos bancários somou-se à recente inadimplência de financeiras, o que reduziu o crédito para consumidores e empresas. Alguns fabricantes de veículos estão pedindo ao governo que reduza
os impostos para a compra de carros novos ou tire de circulação veículos antigos que consomem muito combustível, aceitando carros velhos como parte do pagamento de novas unidades. Mais recentemente, o governo ainda admitiu a necessidade de providências. Além do corte de impostos, a ministra das Finanças prometeu recentemente que o governo aumentaria a ajuda aos fabricantes de veículos e investiria mais em infraestrutura. Numa tarde do início de setembro, o mercado de Irupur, com vendas no atacado, excedentes de estoque e roupas com pequenos defeitos, estava deserto. Um dos lojistas disse que nessa época do ano, donos de lojas e distribuidores costumam vir de toda a Índia para fazer grandes encomendas de camisas, calças, vestidos e tecidos antes da estação nacional de festas de setembro a novembro. Mas até agora eles não vieram. Então tá aí mais uma notícia aí do mercado financeiro, uma notícia curiosa. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, ótima semana e até o próximo podcast.